Seja muito bem-vindo ao Graça e Refúgio. É uma alegria imensa e uma grande bênção começarmos mais uma quinta-feira juntos, na presença daquele que nos dá a paz verdadeira. Eu te desejo um dia absolutamente abençoado, cheio de paz, de provisão e de livramento. Hoje a sua oração da manhã é mais do que um ritual, é a sua âncora. Iremos meditar e orar com base no poderoso Salmo 23, um refúgio que nos garante que mesmo quando o medo tenta se levantar ou a ansiedade bate à porta, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se você está enfrentando incertezas financeiras, lutas na família ou o peso de uma semana que parece longa, esta mensagem é o seu santuário e a sua força para as próximas 24 horas. Para que esta mensagem de graça e refúgio chegue a mais corações que precisam desesperadamente de paz, eu peço a sua ajuda em 3 passos muito simples. Se este canal tem sido um refúgio na sua vida, inscreva-se aqui no Graça e Refúgio e ative o sininho das notificações. Assim você garante que não perderá a sua dose diária de esperança. Deixe o seu like neste vídeo. Isso é rápido, gratuito e ajuda muito o YouTube a entender a importância desta oração. E o mais importante de tudo, eu quero orar por você. Use a seção de comentários aqui embaixo. Deixe o seu nome e escreva o seu pedido de oração sincero. Eu leio todos os pedidos e farei uma oração especial por você e pela sua causa. Sua fé e o seu pedido são importantes para nós. Agora feche os seus olhos, respire fundo e vamos mergulhar na verdade do Salmo 23. Bem-vindo à sua oração da manhã. Bem-vindo a este espaço sagrado, a este momento de quietude que você reservou para si mesmo, antes que o mundo lá fora comece a sua sinfonia de demandas, pressões e ruídos. Respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões. Uma dádiva simples, um milagre silencioso que inaugura um novo dia. Com essa respiração, puxe para dentro a graça e, ao expirar, solte, entregue, libere a ansiedade que já tenta se instalar nos cantos da sua mente. Aquela lista de tarefas que já corre em alta velocidade, as preocupações com as conversas que você terá, as incertezas sobre as notícias que poderá receber, o peso das expectativas, suas e dos outros. Tudo isso forma uma correnteza invisível que ameaça arrastá-lo antes mesmo de você colocar os pés no chão. É uma batalha que começa no silêncio do amanhecer, uma tentativa sutil do medo e da sobrecarga de roubar a sua paz, de ditar o tom das próximas 24 horas. Mas hoje nós escolhemos diferente. Hoje nós ancoramos a nossa alma. Hoje nós nos recusamos a ser uma folha ao vento dos acontecimentos e das emoções. Hoje nós nos firmamos sobre uma rocha que não pode ser abalada. Apresento a você não apenas um texto antigo, mas uma chave viva, uma declaração de poder e confiança que tem atravessado milênios, sustentando corações nos mais diversos vales e montanhas da vida. Apresento a você o Salmo 23 como a sua graça e o seu refúgio imediato. Esta não é uma mera poesia, é a sua âncora inabalável, a sua bússola divina para começar este dia e todos os dias com uma confiança que não se baseia em circunstâncias, mas na natureza imutável do seu guardião. Este salmo, escrito por um rei que conheceu a perseguição, a guerra, o medo e a falha, mas que também conheceu a intimidade com Deus como poucos, é o mapa para a paz que a sua alma tanto anseia. Então, feche os olhos por um instante. Se puder, deixe o mundo exterior desaparecer. E vamos juntos caminhar por estes versos, não como meros leitores, mas como participantes ativos, reivindicando cada promessa para o agora, para este exato dia que Deus lhe concedeu. Vamos mergulhar neste devocional matinal e permitir que a verdade eterna de Deus recalibre o nosso espírito. A primeira declaração, o fundamento de tudo,
A frase que muda a atmosfera da sua manhã e de todo o seu dia é esta: o Senhor é o meu pastor. Repita isso em seu coração. O Senhor é o meu pastor. Sinta o peso e a glória dessas palavras. Não é um Senhor, não é uma força genérica ou uma energia cósmica. É o Senhor, Yahvé, o Deus do pacto, o Criador do universo, aquele que é, que era e que há de vir. E este Ser Supremo, este poder absoluto, escolhe se relacionar com você de uma forma incrivelmente íntima e pessoal, como um pastor. Pense na imagem de um pastor. Um pastor não governa à distância, ele cheira a ovelhas. Ele tem poeira nos pés e o sol gravado em sua pele. Ele conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Ele sabe qual delas é medrosa, qual é teimosa, qual se cansa facilmente. Ele não as vê como um rebanho anônimo, mas como indivíduos preciosos sob o seu cuidado. Ao declarar que ele é o meu pastor, você está afirmando esta relação pessoal e intransferível. Ele não é apenas o pastor da humanidade, ele é o seu pastor. Ele está pessoalmente investido na sua jornada hoje. Ele se responsabiliza por você. E qual é a consequência imediata e inevitável de ter este pastor cuidando de você? A segunda parte do verso responde com uma certeza desconcertante: nada me faltará. Que promessa audaciosa para se declarar no início de um dia cheio de possíveis necessidades e imprevistos. Nada me faltará. Vamos desdobrar isso. Não se trata apenas de provisão material, embora isso esteja incluído. É muito mais profundo. Nada me faltará em termos de força para as tarefas que me esperam. Quando a energia física e mental começar a diminuir, o meu pastor é a minha fonte inesgotável. Nada me faltará em sabedoria para as decisões que precisarei tomar. Naquela encruzilhada, naquela conversa difícil, naquela escolha complexa, a direção clara virá do meu pastor. Nada me faltará em paciência para lidar com as frustrações, com as pessoas difíceis, com os atrasos inesperados. Ele me suprirá com a sua própria longanimidade. Nada me faltará em paz, mesmo que o caos reine ao meu redor. No meio da tempestade de más notícias ou de pressões no trabalho, terei acesso a uma calma que o mundo não pode dar nem tirar. Nada me faltará em coragem para enfrentar os meus medos. Aquilo que me intimida, aquilo que me faz querer recuar, será enfrentado não com a minha bravura, mas com a presença do meu pastor ao meu lado. Nada me faltará em consolo se a tristeza vier. Se uma lembrança dolorosa ou uma decepção surgir, seus braços de pastor estarão lá para me amparar. Esta promessa, nada me faltará, é um golpe mortal na mentalidade de escassez que nos assombra, a mentalidade que acorda sussurrando: você não tem o suficiente, não tem tempo suficiente, dinheiro suficiente, talento suficiente, energia suficiente. O Salmo 23 nos convida a começar o dia a partir de um lugar de suficiência divina. É um ato de fé declarar, antes mesmo de qualquer desafio se apresentar: eu já tenho tudo o que preciso para hoje, porque eu tenho o pastor, e ele é suficiente. O seu dia pode conter gigantes, mas a sua provisão é maior. As suas tarefas podem ser muitas, mas a sua força é mais abundante. As suas perguntas podem ser complexas, mas a sua sabedoria é mais profunda. O Senhor é o seu pastor, e por causa disso, e somente por isso, nada, absolutamente nada, do que é essencial para a sua vida e para a sua alma lhe faltará hoje. A jornada continua, e o pastor não apenas provê, ele também posiciona. O salmista continua: deitar-me faz, em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas. Há uma ação deliberada do pastor aqui: ele me faz deitar. Em nossa cultura de produtividade incessante, de glorificação da ocupação, o descanso é muitas vezes visto como preguiça ou perda de tempo. Nós corremos até a exaustão, mas o bom pastor sabe que o descanso não é um luxo, é uma necessidade vital.
Ele nos ama tanto que, por vezes, Ele nos faz deitar. Ele cria em nosso dia momentos de pausa, de refrigério. Os verdes pastos não são apenas um lugar de descanso, mas um lugar de nutrição. A grama verde e fresca representa o alimento espiritual que Ele nos oferece. Esta oração da manhã é o seu primeiro pasto verde do dia. É aqui que você se alimenta da verdade, da paz, da presença dele antes de sair para o campo. É um ato de receber o sustento para a alma, que o manterá forte durante toda a jornada. E para onde ele nos guia? Mansamente a águas tranquilas. A imagem é poderosa. Ovelhas têm medo de águas turbulentas e rápidas. Elas não bebem de corredeiras. O pastor sabe disso. Por isso, ele as conduz com suavidade, sem pressa, mansamente, para lugares onde a água é calma, clara e segura. As águas tranquilas são a paz de espírito que ele nos oferece. Sua mente, nesta manhã, pode ser um rio turbulento de pensamentos ansiosos. O pastor o convida a segui-lo até as margens da quietude. Ele o guia para longe do barulho das preocupações e o leva a um lugar de silêncio interior, onde você pode beber da sua paz e ter a sua sede espiritual saciada. Esta é uma promessa para o seu estado emocional e mental hoje. Quando as pressões do dia tentarem criar um redemoinho em sua mente, lembre-se desta imagem. O seu pastor está ativamente guiando você a cada momento para as águas tranquilas. Você pode acessar essa paz a qualquer instante, simplesmente parando, respirando e se voltando para a sua liderança gentil. A consequência direta deste descanso nutritivo e desta hidratação pacífica é o que vem a seguir. Uma das promessas mais profundas para a nossa saúde interior: refrigera a minha alma. A palavra hebraica para refrigerar aqui também significa restaurar ou trazer de volta. O pastor não apenas refresca a sua alma cansada, ele a restaura ao seu estado original de paz e plenitude. Ele a traz de volta de seus desvios, de suas feridas, de seu cansaço. Pense em sua alma como um instrumento que, com o uso e as tensões da vida, se desafina. Nesta manhã, o pastor, o divino afinador, está ajustando as cordas do seu ser. Ele está curando as pequenas fissuras causadas pelo estresse de ontem. Ele está limpando a poeira da decepção que pode ter se acumulado. Ele está realinhando você com o seu propósito, com a sua verdadeira identidade nele. Esta restauração da alma é o que lhe dá a capacidade de enfrentar o trabalho, os relacionamentos e os desafios do dia, não a partir de um lugar de déficit, mas de um lugar de integridade e força renovada. Uma alma refrigerada é uma alma resiliente. É uma alma que não se ofende facilmente, que não se desespera rapidamente, que não perde a esperança diante do primeiro obstáculo. É uma mente clara, um coração estável, um espírito sereno. E é isso que o seu pastor está fazendo por você agora, neste exato momento. Ele está soprando vida nova em seu interior, preparando-o de dentro para fora, para tudo o que você encontrará lá fora. E para onde essa alma restaurada é guiada, o texto continua: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor não apenas cuida do nosso bem-estar, ele também dirige o nosso caminho. As veredas da justiça são os caminhos certos, os passos corretos, as escolhas que honram a Deus e nos levam a um destino de bênção. Hoje, você não precisa caminhar às cegas. Você não precisa confiar apenas na sua própria intuição ou sabedoria limitada. O pastor que vê o mapa completo do seu dia está à sua frente guiando-o. Isso se aplica a tudo. A maneira como você fala com sua família, a integridade com que você conduz seus negócios, a compaixão com que você trata um estranho, a decisão que você toma em uma reunião. Em cada passo você pode pedir: pastor, guia-me pela vereda da justiça aqui. E por que ele faz isso? Por amor do seu nome.
Isso é maravilhoso. A sua reputação como um bom pastor está em jogo. Ele o guia bem porque é da sua natureza ser um guia bom e fiel. O seu sucesso, a sua paz, a sua retidão hoje glorificam o nome dele. Ele está tão comprometido com o seu bem-estar quanto está com a sua própria honra. Portanto, confie na sua liderança. Os caminhos dele podem não ser os mais fáceis ou os mais curtos, mas são sempre os melhores, os caminhos que levam à vida verdadeira. Agora, o Salmo nos leva a um lugar de honestidade brutal sobre a realidade da vida. A vida não é feita apenas de pastos verdes e águas tranquilas. Existem vales, existem sombras, e o pastor não promete nos livrar dos vales, mas nos acompanhar através deles. A promessa se torna ainda mais poderosa no meio da escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Este é o verso para os dias difíceis. O vale da sombra da morte representa qualquer experiência de medo profundo, de perda, de incerteza avassaladora. Pode ser o vale de um diagnóstico médico assustador. Pode ser o vale da instabilidade financeira, onde cada notícia econômica parece uma nova sombra. Pode ser o vale de um relacionamento quebrado, um lugar de solidão e dor. Pode ser o vale da ansiedade ou da depressão, onde a própria luz parece ter se apagado. O Salmo não diz se eu andar, mas ainda que eu ande. Ele reconhece que passar por vales é uma parte inevitável da jornada. A promessa não é a ausência do vale, mas a ausência do medo dentro do vale. Não temerei mal algum. Por quê? Qual é o antídoto para o medo que paralisa? A razão é simples e profunda. Porque tu estás comigo. A presença do pastor muda tudo. A escuridão não desaparece, mas a solidão, sim. O perigo pode ser real, mas o protetor é mais real ainda. A presença dele não é uma ideia abstrata, é uma realidade tangível que dissipa o terror. Imagine-se caminhando por uma trilha escura e perigosa. Se você estiver sozinho, cada ruído é uma ameaça, cada sombra um monstro. Mas se ao seu lado estiver um guia forte, experiente e armado, que conhece cada centímetro daquela trilha, o medo se transforma em confiança. Você ainda está no vale, mas o seu foco muda da escuridão para o seu companheiro. E como essa presença se manifesta? A tua vara e o teu cajado me consolam. Essas não eram ferramentas passivas. A vara era uma arma curta e pesada, usada para lutar contra predadores, leões, ursos. Ela representa o poder protetor de Deus. Hoje, os predadores podem ser um pensamento de dúvida, uma palavra de acusação, um ataque de pânico, uma tentação. A vara do pastor está lá para defender você, para lutar por você. O cajado era uma vara longa com uma curva na ponta. Tinha múltiplos usos. Era usado para guiar as ovelhas, com toques suaves para mantê-las no caminho. Era usado para resgatar ovelhas que caíam em buracos ou ficavam presas em espinheiros, enganchando-as gentilmente e trazendo-as de volta à segurança. O cajado representa a direção e o resgate de Deus. Quando você se sentir perdido no vale, o cajado dele o guiará. Quando você tropeçar e cair, o cajado dele o levantará. Saber que o seu pastor carrega tanto a arma de proteção quanto a ferramenta de resgate traz um consolo imenso. Portanto, hoje, se você receber uma notícia ruim, se enfrentar uma situação que o amedronta, se sentir a sombra da incerteza pairando sobre você, lembre-se, você não está sozinho no vale. O pastor está com você. Sua vara está pronta para defendê-lo. Seu cajado está estendido para guiá-lo e resgatá-lo, e a sua presença transforma o vale do terror em uma passagem de confiança. Mas a provisão de Deus não se limita a nos fazer sobreviver nos vales. Ele nos promete vitória e honra, mesmo no meio da batalha. O cenário muda drasticamente no próximo verso, de um vale escuro para um banquete glorioso.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta é uma das imagens mais desafiadoras e extraordinárias de toda a Bíblia. Deus não espera que todos os seus problemas desapareçam para então abençoá-lo. Ele o honra publicamente, na frente mesma daquilo que o aflige. Quem são os seus inimigos hoje? Talvez não sejam pessoas, mas forças. O inimigo da dúvida que sussurra que você não vai conseguir. O inimigo da escassez que grita que seus recursos estão acabando. O inimigo da doença que tenta roubar sua força e esperança. O inimigo da acusação que constantemente lhe lembra de suas falhas passadas. O inimigo do medo que tenta paralisá-lo. Agora imagine a cena. Todos esses inimigos estão cercando você, observando, esperando que você caia. E o que Deus faz? Ele não os pulveriza imediatamente. Em vez disso, ele faz algo ainda mais poderoso. Ele estende uma toalha de mesa, coloca os melhores pratos, serve a comida mais farta e o convida a se sentar e cear com ele. É um ato de vindicação divina. É Deus declarando ao universo: este é o meu filho, esta é a minha filha. E enquanto as forças da oposição assistem, eu vou nutri-lo, honrá-lo e celebrá-lo. Sentar-se à mesa de Deus na presença dos inimigos é um ato de fé radical. Significa escolher se concentrar na provisão de Deus e não na presença do problema. Significa desfrutar da comunhão com o Pai, mesmo que o barulho da batalha ainda ecoe ao longe. Hoje, no seu trabalho, em suas finanças, em sua saúde, Deus está preparando uma mesa para você. Ele tem bênçãos, provisão, alegria e paz disponíveis para você agora. Não apenas quando tudo estiver perfeito. Reivindique o seu lugar à mesa. Recuse-se a ser intimidado pelos inimigos que o cercam. Eles podem olhar, mas não podem tocar na refeição que Deus preparou para você. E o banquete continua com mais gestos de honra. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na cultura antiga, ungir a cabeça de um convidado com óleo perfumado era o mais alto sinal de hospitalidade, honra e alegria. Era um gesto que dizia: você é bem-vindo, você é especial, celebremos. Deus, o seu anfitrião, não apenas o convida para a mesa, ele o trata como um convidado de honra. A unção de óleo também simboliza cura e consagração. Ele está curando as feridas da batalha. Ele está separando você para o seu propósito. Ele está derramando sobre você o seu espírito, capacitando-o para o resto do dia. Sinta essa unção hoje. É a unção da alegria sobre o luto, a unção da força sobre a fraqueza, a unção do favor divino sobre a sua vida. E o resultado dessa hospitalidade extravagante? O meu cálice transborda. Isso nos leva de volta ao início. A promessa não era apenas nada me faltará, suficiência, mas agora evolui para uma abundância transbordante. O seu cálice, o cálice da sua alegria, da sua paz, da sua força, das suas bênçãos, não está apenas cheio, está transbordando. A provisão de Deus para você hoje não é mesquinha, não é o suficiente para apenas sobreviver. É superabundante, é tanto que começa a derramar e abençoar as pessoas ao seu redor. Você começa o dia não como um mendigo, esperando receber migalhas, mas como um filho do rei, sentado a um banquete, com um cálice que transborda. Viva a partir dessa realidade hoje. A sua fonte não é o seu salário, não é a sua própria força, não é a aprovação dos outros. A sua fonte é o Deus do banquete, e o cálice dele nunca seca. Finalmente, o Salmo conclui com uma declaração de confiança para o futuro, tanto o imediato quanto o eterno. É o clímax da fé, uma certeza inabalável nascida da experiência com o pastor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preste atenção na primeira palavra: certamente.
Não é talvez, espero que sim, se eu tiver sorte. É uma certeza absoluta. É a conclusão lógica de tudo o que foi dito antes. Porque o Senhor é o meu pastor, porque Ele me guia, me protege e me honra, então certamente, sem sombra de dúvida, duas companheiras divinas me serão designadas. E quem são elas? Bondade e misericórdia. Pense nelas como os dois anjos da guarda pessoais que o pastor designa para você. E note a ação delas. Elas me seguirão. Isso é fascinante. Elas não estão apenas à sua frente, preparando o caminho. Elas estão atrás de você. A bondade está lá para lhe fornecer tudo o que você precisa. As bênçãos inesperadas, os encontros divinos, as portas abertas. A misericórdia está lá para cuidar da sua retaguarda. Ela limpa a sua bagunça quando você falha. Ela o perdoa quando você erra. Ela o protege de ataques que você nem percebe. Ela o levanta depois de uma queda. Com a bondade à sua frente e a misericórdia atrás, você está completamente cercado pelo cuidado de Deus. E por quanto tempo você tem essa escolta divina? Todos os dias da minha vida. Não apenas nos dias bons, não apenas quando você se sente merecedor. Todos os dias. Hoje, nesta terça-feira, nesta quinta-feira, neste domingo, neste dia de sol ou de chuva, neste dia de vitória ou de luta. Bondade e misericórdia estão no seu encalço, uma promessa irrevogável do seu pastor. E a conclusão final, a esperança suprema. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso aponta para a eternidade, para a promessa de estar para sempre na presença de Deus, mas também tem um significado para o agora. Habitar na casa do Senhor não é apenas sobre um lugar, mas sobre um estado de ser. Significa viver em constante comunhão, segurança e intimidade com Ele. Significa que a sua presença é o seu lar, o seu lugar de refúgio, não importa onde você esteja fisicamente. Hoje, no seu escritório, na sua casa, no trânsito, você pode habitar na casa do Senhor. Você pode viver sob o teto da sua proteção, aquecido pelo fogo do seu amor, alimentado pela sua palavra. E agora, neste dia que se inicia diante de você, com seus mistérios, seus desafios e suas oportunidades, é hora de reivindicar estas promessas. Este não é apenas um poema para ser admirado, é um arsenal espiritual para ser utilizado. Reivindique o Senhor como o seu pastor pessoal. Entregue a Ele o cajado do controle sobre as suas próximas horas. Declare com fé: hoje nada me faltará. Reivindique o descanso nos pastos verdes. Permita-se momentos de pausa e nutrição espiritual. Deixe que Ele o guie às águas tranquilas da paz interior, aquietando a tempestade em sua mente. Reivindique a restauração da sua alma. Receba a cura e o realinhamento que Ele oferece gratuitamente. Se você se deparar com um vale de medo ou incerteza hoje, reivindique a presença dele que dissipa todo o temor. Agarre-se à sua vara de proteção e ao seu cajado de resgate. Reivindique o seu lugar à mesa do banquete. Recuse-se a ser intimidado pelos seus inimigos. Receba a unção de honra e alegria e viva a partir de um cálice transbordante. E caminhe ao longo deste dia com a certeza absoluta de que a bondade e a misericórdia o seguem a cada passo. Faça desta oração, desta meditação no Salmo 23, o seu ritual diário, o fundamento sobre o qual você constrói cada novo dia. A paz que você estabelece antes que a guerra comece. Convido você a fazer deste canal Graça e Refúgio o seu ponto de encontro matinal com a esperança. Inscreva-se e ative as notificações para que, todas as manhãs, possamos juntos ancorar nossas almas na verdade imutável da Palavra de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está acordando com um coração pesado. Seja um canal da paz do pastor para outra pessoa. E agora, para selar este momento, vamos concluir com uma oração guiada.
Se possível, em uma atitude de reverência, de entrega, vamos falar com o nosso pastor. Amado Deus, nosso bom pastor, nós nos apresentamos a Ti nesta manhã antes que o dia nos consuma. Reconhecemos que por nós mesmos somos ovelhas frágeis, propensas a nos desviar, a nos assustar, a nos cansar, e por isso, com humildade e confiança, nós Te declaramos como o nosso único e suficiente pastor. Nós Te entregamos este dia, cada hora, cada minuto, cada encontro, cada tarefa. Pedimos que Tu vás à nossa frente, guiando nossos passos pelas veredas da justiça. Dá-nos sabedoria para nossas decisões e graça para nossas interações. Pai, nós liberamos a ansiedade, o medo do futuro, o peso do passado, e pedimos que Tu nos faças deitar nos pastos verdes do Teu descanso e nos guies às águas tranquilas da Tua paz. Refrigera a nossa alma, Senhor. Restaura o que está quebrado, cura o que está ferido, acalma o que está agitado. Enche-nos com a Tua força. Se hoje tivermos que atravessar algum vale, seja o vale da dificuldade, da dor ou da incerteza, nós declaramos que não temeremos, pois Tu estás conosco. Que a Tua presença seja a nossa coragem, que a Tua proteção seja o nosso escudo, que o Teu cajado seja o nosso guia. Senhor, nós cremos na Tua provisão extravagante. Prepara a nossa mesa hoje, honra-nos na presença de nossas lutas. Unge a nossa cabeça com o óleo da Tua alegria e faz com que o nosso cálice de bênçãos transborde, para que possamos ser uma bênção para outros. E nós recebemos a Tua promessa. Cremos que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão por todo este dia, em cada momento. Que possamos viver hoje como quem habita na segurança e no amor da Tua casa. Nós Te entregamos tudo o que somos e tudo o que temos. Ser o nosso pastor, o nosso guia, a nossa provisão, a nossa paz, a nossa vitória, neste dia e para sempre. Em nome de Jesus, a expressão máxima do Teu amor de pastor. Amém. Que bênção foi ter este momento de graça e refúgio com você. Que a paz do Salmo 23, a certeza de que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, permaneça com você durante toda esta quinta-feira e em cada passo do seu caminho. Lembre-se, sua alma foi refrigerada, o medo foi dissolvido, a provisão de Deus está garantida. Você não está sozinho. Eu te peço mais uma coisa, para encerrarmos e fortalecer nossa comunidade. Se esta oração te deu paz e te fortaleceu, deixe um amém poderoso nos comentários. Sua fé é uma inspiração para todos nós. Se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se aqui no Graça e Refúgio. Queremos ser a sua rotina de fé, a sua âncora diária. E não se esqueça, eu farei uma oração especial por você. Deixe o seu nome e o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos caminhar e interceder juntos. Um grande abraço. Que a graça de Deus te cubra, te guarde e te guie. Te espero amanhã, bem cedinho, para a nossa próxima oração da manhã. Fique na paz do Senhor.